pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente com mais um programa Global Focus para você, para abençoar você, seu ministério, seu coração. E como você pôde assistir na terça-feira, o excelente trabalho que a PEC vem fazendo, nós queremos trazer hoje um novo desafio, uma estratégia missionária para que você possa aplicar no seu ministério para alcançar as crianças. Queridos, os muçulmanos descobriram isso. Nós vimos pela missionária Josete que a janela 4:14, a idade mais extraordinária de você evangelizar. Se você é pastor, se você é líder, se você que nos ouve quer ter uma igreja relevante amanhã, comece trabalhando hoje, investindo nas crianças, evangelização das crianças. Eu me lembro até uma frase que dizia assim: adote uma criança antes que um traficante o faça. Eu espero que você fique conosco, conheça o pastor Alberto, que trabalha com PEP, implantação do PEP em toda a Baixada Santista, nosso coordenador da nossa região. Espero que você seja poderosamente edificado com a vida desse irmão. Queridos, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Ore por nós, seja bem-vindo, participe nesses próximos 30 minutos e que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, estamos aqui novamente com vocês no programa do Global Focus. Estamos tendo a alegria imensa de estar recebendo aqui nessa noite o pastor Alberto. O pastor Alberto é um dos nossos pastores da nossa associação, da nossa denominação, mas o coração dele é um coração voltado para o reino. Hoje ele está pastoreando a Igreja Batista do Casqueiro, no bairro Jardim Casqueiro, e ele também coordena um projeto extraordinário, que é um projeto PEP, que ele vai nos falar nessa noite. Pastor Alberto, boa noite, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu apoio, bem-vindo. Eu que agradeço, a oportunidade é sempre muito bom poder estar explicando várias maneiras e estratégias de como o povo de Deus pode estar invadindo com novas metodologias, novas estratégias, o mundo tão carente, principalmente na área em que nós estamos, que é das crianças. Glória a Deus. Então, nós abrimos o nosso PEP quando estávamos em Japuí, em 2002, né? 2001, aliás, desculpe. E então, o ano passado fizemos 10 anos naquele PEP. E em 2006, então, eu assumi a coordenadoria do litoral. Então, sou responsável por Ubatuba até Registro, Canané. Então, a gente tem corrido e procurado divulgar esse trabalho. Hoje nós temos implantado aqui na nossa região 7 PEPs, com a oportunidade ou possibilidade de termos mais 2 PEPs sendo implantados a partir do mês de agosto. Glória a Deus. Na terça-feira nós tivemos o programa, vocês assistiram o programa onde o pessoal da PEC anunciou que a PEC em todo o Brasil alcançou cerca de 1.800.000 crianças. Hoje nós estamos aqui trazendo mais uma estratégia para o alcance de crianças que Deus tem usado. Olha a responsabilidade. O pastor Alberto ele tem sido coordenador e ele, além de pastorear uma igreja local, cuidar do povo de Deus, tem um desafio de implantar polos do PEP desde Cananéia até Ubatuba. Sim. Toda essa região. Quantas unidades nós temos hoje do PEP, pastor? Hoje nós contamos com 7 unidades implantadas. No sul, aqui na região sul, no litoral sul, nós temos o primeiro PEP que foi implantado pelo pastor Osias Farage. Pastor Osias. É um homem de Deus que tem uma visão muito grande. Glória a Deus, pastor. E ele tem sustentado um PEP ali na Vila Mirim, na Praia Grande, numa congregação da sua igreja. Então é o PEP mais antigo da nossa região. O segundo foi do Japuí, né? Segundo ali no Japuí. Hoje a igreja está em fase de transição, de pastorado, mas o pastor Alípio, que tem assumido interinamente, ele tem demonstrado muito interesse no desenvolvimento, na continuidade daquele trabalho. O terceiro PEP foi do Perequê. Então o pastor Genivaldo é um homem que também tem uma visão tremenda nessa área, e ali, coordenando o PEP do Perequê, nós temos o pastor Moisés, que é um homem que tem acompanhado as missionárias, tem participado
das reuniões de formação continuada, então tem sido muito abençoador. O outro PEP, então, o quarto PEP foi de Vila Nova Mariana. O pastor André é um incansável. Se aquele PEP hoje é uma luz ali naquele bairro, é por causa do trabalho assim incansável mesmo do pastor André e a sua equipe. Eu louvo a Deus, ele também sempre participa de todos os encontros e tem sido muito bom. Depois foi aberto o PEP de Morrinhos. O pastor Valteci nos convidou, fomos lá fazer a divulgação. O PEP começou meio cambaleante, tivemos que voltar à igreja para falar novamente, e aí o PEP tomou um novo fôlego e hoje eles estão desenvolvendo, o pastor Valteci tem montado uma equipe e o trabalho está muito abençoador. Depois a cidade Oceã. O pastor Eduardo um dia me ligou dizendo: pastor Alberto, vem aqui porque agora nós vamos abrir o PEP. Glória a Deus. E ele tem feito assim um PEP exemplar, vamos dizer assim, no sentido do investimento da igreja no PEP. Porque infelizmente, dessas igrejas que tem PEP, nem todas as igrejas abraçam, o pastor abraça o ministério e leva a igreja a abraçar. Mas o pastor Eduardo, ele realmente fez um trabalho muito bom com a igreja antes de começar o PEP. E hoje eles têm um trabalho excelente lá. Agora em março nós implantamos a 7ª unidade do PEP em Boiçucanga, primeiro no litoral norte. E eu louvo a Deus pelo pastor Marcos Vinícius também, um homem de Deus, um homem que se dá ali naquele lugar e tem trabalhado muito. E ele já tem colhido assim, pelos testemunhos que nós ouvimos das missionárias, eles têm já colhido uma impressão fantástica ali em Boiçucanga. Então eles já estão, a igreja já está sendo vista de uma maneira diferenciada. Então, agora, em agosto, do dia 2 a dia 6 de julho, nós teremos ali no Casqueiro o treinamento de 5 dias para as missionárias e igrejas que querem implantar o PEP. 2 a 6 de julho. 2 a 6 de julho. Então será na Igreja Batista do Casqueiro. Então nessa oportunidade, possivelmente, nós já estaremos dando treinamento para mais 2 unidades de PEP. E esperamos em Deus que sejam concluídos. Eu louvo a Deus por esse momento, pastor, porque esta é a proposta do nosso programa do Global Focus, trazer para vocês ferramentas, estratégias para o avanço do reino de Deus. São ferramentas que estão dando certo. Mas sabe, pastor, apesar de nós termos orado pelo PEP, algumas das nossas igrejas estão trabalhando com o PEP, existem ainda muitas, dezenas ou centenas de igrejas na nossa Baixada Santista que não conhecem essa estratégia. Pastor, por gentileza, responda para nós o que é o PEP e quando ele foi formado. Bom, o PEP é um programa social de apoio ao desenvolvimento da criança e família na comunidade. Então, o PEP, ele surgiu de um incômodo no coração de 2 missionários que já foram embora para a Inglaterra. Infelizmente, foi uma perda muito grande para a estratégia do PEP aqui no Brasil. Mas o pastor Stuart Christine e a sua esposa, Georgine, chegando a uma comunidade em São Paulo, no Jardim Olinda, uma comunidade carente, eles viram a necessidade daquelas crianças de terem um desenvolvimento, como elas chegariam numa escola totalmente defasada com outras crianças que vinham de uma outra realidade social. Então, como mestranda em pedagogia, ela falou: vou montar um programa que tenha projetos que possam levar esperança para essas crianças e condições de elas chegarem numa unidade escolar no mesmo pé de igualdade que uma criança que veio de um EMEI ou de uma escola qualquer. E a segunda questão que o pastor Georgine compartilha conosco é que naquela comunidade, quando eles estavam fazendo então a pesquisa,
uma das moradoras daquela comunidade, do Jardim Olinda, perguntou: vocês são mais uma dessas igrejas que falam muito, mas não fazem nada? Então isso o incomodou de tal maneira. E como implantar uma igreja numa região tão carente? Como montar uma igreja estruturada numa comunidade tão carente que antigamente chamávamos de favela? Então, e hoje temos a Igreja Batista no Jardim Olinda, uma igreja estruturada, começou com o trabalho do PEP. Logo, esse projeto abriu os olhos do nosso grande mentor de missões, em saudosa memória, pastor Valdemir Timichak, que foi o primeiro a abraçar o programa PEP como uma estratégia essencialmente missionária. Tanto que todos os missionários hoje que vão à África, como agora, há 3 anos atrás, o pastor Eduardo para o Egito, então eles receberam treinamento para começar o trabalho junto aos muçulmanos com o PEP. Então, através dos PEPs, que já estão em todas as regiões do Brasil e em vários países que nós podemos até relacionar aqui, fora do país. Então, agora o pastor Fernando Brandão também assumiu o PEP como uma estratégia missionária, que é o nosso diretor de missões nacionais. Então, uma estratégia missionária que não somente leva a um desenvolvimento físico, mental, emocional, mas acima de tudo, espiritual para a criança e a sua família dentro da comunidade. Maravilha, pastor. O pastor citou aí que vai ter um treinamento lá no Jardim Casqueiro. Eu gostaria muito de valorizar esse momento e fazer a seguinte pergunta: qualquer pastor de qualquer denominação que desejar ter um PEP no seu ministério, pode procurar e buscar esse apoio ou auxílio para desenvolver essa estratégia no seu ministério? Sim, com certeza. Com certeza seria um motivo de muita alegria ao nosso coração podermos ver que outras igrejas, outras denominações estão entendendo isso não como um trabalho da Igreja Batista, mas como uma estratégia missionária que pode ser encaixada em qualquer denominação, desde que esteja disposta a assumir a parceria e respeitar as orientações dadas pela BIA. Glória a Deus. Nós recebemos na nossa igreja, há aproximadamente um ano e pouco atrás, a irmã Terezinha, nossa missionária. E eu fiquei moído. Eu falei: meu Deus, eu não faço nada. Uma mulher simples, humilde, mas tão usada por Deus. E naquela noite eu me lembro que ela disse-me que o PEP está em torno de uns 18 países. Pastor, você tem essa informação? Quem é a irmã Terezinha? Qual a sua função? Em quantos países nós estamos hoje com o PEP alcançando as crianças e abençoando as famílias através dessa estratégia? Poderia dividir conosco nessa noite? Bom, a irmã Terezinha Candeeiro é a nossa... é o nosso direcionamento com o PEP, não somente aqui no Brasil, mas acima de tudo ela é a coordenadora do PEP Network, isto é, ela desenvolve, estrutura o trabalho em todo o mundo. Então ela não somente se reúne conosco para traçarmos estratégias aqui no Brasil, mas ela conheceu o PEP através da Georgina e do pastor quando ela estava como missionária na África. Então aquilo caiu como uma luva para ela, ela desenvolveu o trabalho de tal maneira que aquilo começou a ser disseminado em várias outras nações dentro da África. E ela então foi chamada, para coordenar todo esse trabalho. Então, hoje, como eu falei nós já estamos em todas as regiões do Brasil, todas as regiões do Brasil, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste. Então, todas as regiões do Brasil nós temos PEPs implantados.
E fora do Brasil, nós temos Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, República Dominicana, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Conakry, Mali, Serra Leoa, Guiné-Bissau, Egito, Senegal e agora na Romênia. Então, o que é interessante é que o missionário de qualquer outra denominação chegar, tinha dificuldade para começar a desenvolver qualquer tipo de trabalho do reino, por estar num país muçulmano. O PEP, ele quebra toda essa estratégia, porque não trabalha com adultos, ele trabalha com a criança. Justamente. E são as crianças que se tornam as missionárias, que vão chegar em casa e transformar a realidade espiritual da sua casa, da sua família. A assistência nas igrejas era justamente o departamento infantil. E como se a criança, ela é um trabalho que você faz a longo prazo. Você não tem a resposta imediata, você não vai ter uma criança de 4, 5, 6 anos, 2, 3 anos depois já assumindo um compromisso de liderança. Então, as igrejas procuram mais investir em jovens, discipulado com adolescentes, jovens e adultos. Mas é muito interessante que de um tempo para cá, de 2006 para cá, eu tenho visto uma mudança muito grande. Pastores realmente que me procuram para que eu vá à sua igreja, fazer a divulgação, e eu vejo assim o interesse que eles têm pelo departamento infantil, pelo desejo de ver a igreja investindo nas crianças em prol do reino de Deus. Então eu tenho glorificado a Deus. Cada vez que o telefone toca, cada vez que eu abro um e-mail e vejo um pastor perguntando o que é o PEP, o que eu posso fazer para ter um PEP, então isso realmente traz uma alegria muito grande ao meu coração. Na nossa igreja, pastor, no ministério que Deus nos confiou, a gente sente que nós temos um chamado maior para a cidadania de rua e para os dependentes químicos. Mas quando eu me encontro nesse campo missionário, diante desse desafio que o Senhor nos deu para alcançarmos, nós vemos que toda a razão desse problema começou na infância. A questão da educação. E nós vimos que se houvesse tido uma assistência à criança, quando criança ainda, tivesse base familiar, com certeza o número de dependentes químicos, o número de famílias destruídas seria muito menor. E eu louvo a Deus por causa que alguns pastores e muitas igrejas estão abrindo os olhos e voltando-se para essa assistência. Queridos, você que está nos ouvindo nesse momento, não perca essa oportunidade. Você pode entrar em contato conosco, pode entrar, o pastor vai dar o endereço do site do PEP, site do Habitar. Quero que o pastor ainda fale sobre Abiar. Ele define o Abiar, vai dar o endereço, site, o telefone dele. Você que tiver interesse, querer conhecer um pouco mais, entre em contato. Faça esse treinamento até que sem compromisso. Quem sabe Deus toque o teu coração, Ele vai deixar reforçar a data e o local, e nos procure. Invista no seu ministério, invista na sua liderança, invista na sua família, invista naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Olha, vamos fazer para o Senhor com excelência aquilo que o Senhor nos confiou. Pastor, como última palavra, o pastor poderia deixar alguns sites, telefones de contato e reforçando o convite para o treinamento lá no Casqueiro? Sim. Antes, o PEP é um programa que está adido a Abiar. O que é a Abiar? A Abiar é a Associação Brasileira de Incentivo e Apoio ao Homem. Abiar, essa sigla, né, é a Associação Brasileira de Incentivo e Apoio ao Homem. Então, qual é a missão da Abiar? A missão da Abiar é capacitar igrejas evangélicas interdenominacionais. Você não precisa se preocupar, eu não sou batista,
não se preocupe com isso. O que a ABIA faz é capacitar igrejas evangélicas a expressar a sua fé e amor em ação junto a comunidades menos favorecidas. Então esse é o nosso ministério. Não é para trabalhar na orla da praia, nosso trabalho não é no Brooklyn, Morumbi, o nosso trabalho é em comunidades carentes. Se a sua igreja está rodeada por comunidades carentes, crianças em área de risco, esse é o seu ministério, esse é o local exato, propício para que você tenha um PEP fantástico na sua igreja. Então, e a visão da ABIA é justamente que as crianças dessas áreas menos favorecidas tenham a oportunidade de desfrutar de um melhor desenvolvimento social, cultural e espiritual, independente de qualquer desvantagem econômica. Ok? Bom, o nosso treinamento será no dia 2 a 6 de julho. É a primeira semana de julho, do dia 2 a 6 de julho, na Igreja Batista em Jardim Casqueiro. Então, Rua Maria Graziella, 73, no Jardim Casqueiro. Então, o telefone da igreja é 013, né? 3364-2193. O telefone da minha casa, que eu faço questão que você ligue para a gente conversar, é 3363-3104. E o meu e-mail, se porventura você quiser enviar alguma mensagem, é pralbertomelo@hotmail.com. Então, qualquer dúvida, nós tínhamos aqui, trouxemos eu creio que vai ficar para uma próxima oportunidade, apresentar o programa do PEP, que funciona com vários projetos. Então, a pessoa que quiser trabalhar, ela tem que ter amor às crianças, o que a ABIA exige, que seja convertida, comprometida com a igreja, pelo menos 2 anos trabalhando na igreja, porque é a igreja que vai recomendar as pessoas que vão trabalhar com as crianças. Então, se você tem esse perfil, maior de idade, mais de 2 anos, ama o trabalho com as crianças e deseja ser usado em prol do reino de Deus, ser uma missionária que vai impactar, moldar, transformar a vida de tanto das crianças como da família e na comunidade, então entre em contato conosco, teremos um grande prazer em atender. Muito bom. Bom, nós vamos ficar por aqui. Você com certeza já viu aí no rodapé da tua televisão o site do ABIA e o site do PEP. Eu agradeço muito, pastor. Com certeza nós vamos estar novamente com o PEP, divulgando imagens de algumas unidades. Corta esse passo. Com certeza nós vamos estar retornando essa entrevista, porque queremos visitar algumas unidades do PEP para divulgar melhor e vamos mostrar melhor o projeto do PEP. Espero que você tenha grande interesse em despertar da parte de Deus e aproveite essa ferramenta. Ok? Muito obrigado. Pastor, muito obrigado pela tua visita, por essa entrevista. Deus abençoe. Deus abençoe todos que estão ouvindo e agradeço a oportunidade, porque nem sempre nos é dada essa oportunidade de podermos divulgar um trabalho tão fantástico como é o PEP. Deus abençoe todos que estão em casa. Imagine uma concentração de 100.000 pessoas levando a mensagem de transformação e graça por todas as partes de nossa pátria. 100.000 pessoas, formando 50.000 duplas, evangelizando 5 pessoas por dia. Passadas 2 semanas, alcançaremos mais de 2 milhões de pessoas. A hora é agora! Julho de 2012. Seja luz e participe da Mega Trans. Ok, eu espero que você tenha sido poderosamente abençoado pela vida e o ministério do pastor Alberto, que tem um coração voltado e tem realmente se preocupado e dedicado o seu ministério a alcançar e abençoar crianças
e plantar PEPs em toda a nossa região, um desafio para o seu ministério. Você pode ligar para o pastor Alberto e ele estará à sua disposição para ajudar no que for preciso, no que for necessário. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alberto, como a missionária Josete da PEC, são pessoas que têm o coração voltado no reino e estão desempenhando um papel excelente para abençoar e edificar muitas vidas e muito ministério. E talvez o seu ministério é o que Deus tem chamado e tem tocado no seu coração. E se você quiser trocar ideias conosco, precisar de orientação, faça contato e um desses obreiros estarão procurando você para abençoar a sua vida e seu ministério. Mas, querido, eu quero nesse momento, nesses últimos minutos, compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios. Provérbios capítulo 22, versículo número 6. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Queridos, que coisa extraordinária. É uma grande verdade. Os muçulmanos descobriram isso. Eles investem. A criança, quando nasce, o pai, antes que o médico ou qualquer pessoa fale alguma coisa para a criança, o pai pega a criança, chega ao ouvido da criança e fala: Alá é o único Deus. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando crescer, ainda quando envelhecer, jamais se desviará dele. A estratégia é evangelizar nossas crianças. É mais fácil prevenir do que remediar. Temos descoberto que o problema da nossa nação é a questão da educação. É a educação no sentido não de decorar o alfabeto, de aprender a ler e escrever, mas no sentido de entender o que se lê. Entender. Quando a pessoa entende, ela passa a ser uma pessoa consequente. Por exemplo, quando a pessoa sabe que fumar traz tantos danos à saúde, ela deixa de fumar. Quando ela compreende isso, que está estragando o seu pulmão, a sua vida, a sua energia, a sua disposição, a sua saúde, a sua respiração. Quando a pessoa entende, quando ela foi educada, quando ela foi discipulada, quando ela foi disciplinada, ela abandona facilmente o cigarro. Mas enquanto a pessoa não sabe o dano que causa, ela não larga. Essa palavra devemos inculcar nos nossos filhos. Ensine a criança no caminho que deve andar. Você, pai, deve ser mais amigo. Você, pai, mãe, você deve instruir seus filhos. Você, pai, mãe, tios, avós, deve levar seus filhos, seus sobrinhos, seus netos à escola bíblica dominical. Essa janela que nós aprendemos na terça-feira, janela 4:14, é a oportunidade agora. Se você perder essa oportunidade de ensinar, de evangelizar, de investir na vida do seu filho, talvez amanhã seja muito tarde. Eu espero que o Senhor tenha falado poderosamente no teu coração através da vida do pastor Alberto. Eu espero que o Senhor tenha falado poderosamente no seu coração através desses programas dessa semana, para que você possa investir em uma criança. Eu me lembro de uma frase que diz claramente: daqui 100 anos, não importa que tipo de carro que eu andei, que tipo de casa que eu morei, que tipo de roupa que eu vesti, mas o mundo poderá ser melhor se eu investir hoje em uma criança. Faça isso. Invista em uma criança, invista no seu filho. Abra um projeto, um trabalho evangelístico no teu ministério voltado para a criança. Invista no departamento infantil. Treine melhor seus líderes de ministério infantil. E eu não tenho dúvida alguma, é da vontade de Deus, amanhã seu ministério será mais forte, será mais abençoado. Permita-me que eu ore, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Oremos. Poderoso Deus e glorioso Pai, nesse momento, Senhor, eu me coloco diante do Senhor, a interceder e a clamar pelas nossas igrejas. E eu oro, Senhor, pelo ministério da APEC que trouxemos, ó Deus, no último programa de terça-feira. E eu oro, Deus, pelos projetos do PEP que estamos implantando aqui na Baixada Santista, em diversos países, em diversas nações, seja no Egito, no Haiti. Ó Deus amado, oro pela vida da irmã Terezinha, nossa missionária. Oro, Senhor, pela vida do pastor Alberto, no nome de Deus. Oro, Senhor, por um despertamento espiritual nas nossas vidas, a partir da minha vida, em cada pastor, em cada líder, em cada igreja. Que, Senhor, possamos temer ao Senhor e honrar ao Senhor, amando e investindo melhor nas nossas crianças. Senhor, abençoa a tua igreja.
assim eu te glorifico, eu te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado por ter estado conosco. E se você precisar de alguma igreja, que você tem uma igreja perto da sua casa, líderes vocacionados, capacitados para abençoar a sua vida e seu coração. Até o próximo programa, em nome de Jesus.